Oi, oi, oi! Olha nós aqui. Oi, gente! Nós estamos aqui com mais uma convidada, com mais um episódio maravilhoso, com um tema muito inédito e também um tema muito atual, que poucas pessoas sabem que tem alguém que pode ajudar, mas muitas pessoas precisam, e a gente encontrou uma pessoa aqui na nossa cidade, que atende aqui a nossa região e que eu acho que vai sanar as dúvidas de muitas pessoas, ajudar muitas mães, muitas famílias. Com certeza. E eu vou tirar várias dúvidas também. Então, nós estamos aqui com Flávia Mendonça, é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. E aí, eu vou ler o pequeno currículo dela, as pequenas funções, o que ela faz, um pouco do trabalho dela, que eu acho importante falar alguns... Não vai dar para falar tudo, mas alguns pontos importantes. Então, Flávia, ela é enfermeira, consultora em amamentação e laser terapeuta, pós-graduada em nefrologia, pós-graduanda em saúde da mulher e está com atendimentos em consultoria em amamentação no pós-parto. E aí tem alguns outros pontos importantes aqui, né? Ela trabalha, né, com consultoria em preparação para amamentação na gestação e no pós-parto, aumento da produção do leite materno, teste da linguinha, laser terapia no pós-parto, aí você colocou, né, mastite, candidíase, que eu não sabia que tinha candidíase nos seios, muito interessante, quero falar sobre isso. Fissura nas mamas, muito comum, muitas mulheres sofrem com isso, né? Isso. Terapia ILIB. ILIB. É a atual atua na dor, imunidade, auxilia na ansiedade, entre outros. Gente, o currículo é grande mesmo. E assim, não tem como não falar. Eu achei muito interessante. Não sabia de tudo isso. Cuidados e curativos de feridas, né, operatórias, cuidados com o recém-nascido, consultas de enfermagem, lavagem de ouvido, inserção, revisão e retirada do DIU. Eu achei isso muito interessante, né? Também não sabia que a enfermeira fazia esse trabalho, a gente só acha que às vezes é o ginecologista. Implanon, isso, que é um método contraceptivo, né? Isso. Palestras também e outros procedimentos que não dá tempo de falar aqui, tanto de coisa. Mas, e aí, fala um pouquinho sobre você, se apresente. Boa noite, gente. Eu me chamo Flávia, né? Como ela falou, sou enfermeira. Sou consultora em amamentação aqui em Brumado, atendo mais no pós-parto, porque as pessoas ainda não conhecem muito essa profissão. E queria agradecer também pelo convite de estar aqui. A gente que agradece, é uma honra recebê-la. E tenho trabalhado aqui desde o ano passado, em Brumado, com essa consultoria em amamentação. E como ela resumiu ali, então, eu atuo na mulher, quando ela marca comigo, geralmente eu já vou atuar no problema que ela está relatando, né, no caso. A mulherada procura quando a coisa está feia. Isso, geralmente elas acham que vai conseguir amamentar, né, na maternidade, e elas idealizam muito o bebê, que acham que o bebê vai conseguir amamentar o bebê ideal e se deparam com o bebê real, que é aquele bebê que não consegue pegar no seio, não consegue amamentar, além da dor, né, que é aquela mulher que enfrenta aquela dificuldade de amamentar, e com o corpo também, né, que na gestação elas também sofrem com a mudança do corpo, dos hormônios, então elas não sabem lidar com isso, sofrendo. Então, assim, a consultoria atua mais para ajudar aquela mulher, né, a superar esses desafios que tem da amamentação. Na maternidade, um dos desafios, né? Isso. Apesar de que seria muito mais interessante essas mulheres trabalharem na prevenção, né? Isso. Como que seria essa prevenção? Quais são, assim, as técnicas, os métodos? O que essa mulher pode fazer? O primeiro é que ela, logo na gestação, a partir do 7º mês de gestação, ela procure logo uma consultoria em amamentação. No 7º mês, antes Isso. não. 7º mês. A partir do 7º mês. Por quê? Por exemplo, a mulher não planeja de comprar o enxoval do bebê, tem os itens também do enxoval da amamentação. E aí, nessa consultoria, eu indico para ela quais são os itens ideais para ela não precisar gastar dinheiro com outras coisas. Entendeu? Porque, assim, principalmente para as mães de primeira viagem, não conhece nada. Eu mesma ficaria perdida. Né? Não sabe nada. E às vezes compram tanto de coisa inúteis, caras, porque parece que tudo que é mini, né? Para bebê, um sapatinho é um absurdo. Imagina esses, né? Para amamentação e tudo. Deve ser um absurdo de caro. E a gente investe tempo e dinheiro em coisas tão desnecessárias. E às vezes, tendo uma consultoria de uma pessoa que realmente entende do assunto, a gente economiza tempo, dinheiro e o emocional também, porque já é uma fase muito difícil, né? E ter que lidar com tanto desafio, principalmente para as mães de primeira viagem, que a gente romantiza muito a amamentação. A gente acha que é sempre um momento lindo, fácil, natural, porque realmente é natural, mas tem que ter a adaptação das duas partes, tanto do bebê quanto da mãe, né? Isso. Então,
quando eu me deparo com as mães em sofrimento, assim, eu falo para elas, poxa, como eu queria ter encontrado você na gestação. Então, assim, se você está pensando, planejando em ter filho, então procure logo a consultoria em amamentação, logo na gestação, para você se preparar, para evitar frustrações. Se você deseja realmente amamentar seu filho, então o ideal é que você se prepare antes para que você não encontre problemas, né, como mastite, dor, não amamentar, fissuras mamárias. Então, assim, é importante você se planejar. E é uma tecla que eu sempre bato, né? A gente acha que falar de sexualidade é só falar de sexo. Eu falo isso sempre, porque as pessoas ficam, mas não, para falar de sexo. Isso é sexualidade. É uma parte da sexualidade, principalmente dessa mulher. E é também uma parte que a gente está formando a sexualidade de um bebê, né? Fazer oral do bebê e tudo mais. E a gente acha que sexualidade é só sexo, foca só naquilo e esquece dessas partes tão importantes e tão bonita e necessária da vida de qualquer um, principalmente do casal. Quantos convidados a gente já trouxe aqui, né? De áreas tão distintas, áreas diferentes. Uma não tinha nada a ver com a outra, mas que tudo envolvia sexualidade. Porque sexualidade não é só sexo. Uma coisa ali que você acha que não tem nada a ver, influencia diretamente na sua autoestima, na sua saúde mental, no seu relacionamento. Isso. Qual a frequência? Vamos colocar aí a cada 10 mulheres que procuram, assim. Quantas apresentam uma dificuldade, independente de qual for, na amamentação? Todas que me procuram já com a dificuldade já instalada, porque eu atendo mais no pós-parto. Mais pela dor. Elas me procuram falando que está doendo muito. Então, assim, eu faço o teste da linguinha também na consultoria, porque não adianta só eu pegar o meu laser, tratar uma fissura mamária, né? Porque uma pega incorreta também faz uma fissura mamária. Mas primeiro eu tenho que agir na causa. Por exemplo, eu tenho que identificar o que é que está causando. É uma pega incorreta, eu corrijo e continuar. E eu tenho que avaliar também a língua daquele bebê, porque se o bebê tiver com a língua presa, ela não vai conseguir fazer o movimento de sucção adequado, que é para a extração do leite, e causa essa fissura mamária na mulher. A língua presa do bebê, no caso, ele tem essa... Eu esqueci o nome. É o frênulo. O freno. Isso, embaixo da língua. Aí, quando você identifica isso, você faz algum procedimento ou você encaminha para o médico? Encaminho para o médico profissional, um odontopediatra que eu tenho uma parceria aqui, eu já encaminho já para ela. E o que seria essa pega incorreta? Pega incorreta, por exemplo, a mulher acha que vai colocar o bebê de qualquer posição no peito e vai conseguir amamentar. Por exemplo, vou pegar uma mão aqui para demonstrar. Inclusive, nós ganhamos peitinho, mamilos, chaveirinhos. Eu estava precisando de um chaveiro. Aí aqui tá a mama, né, gente? Por exemplo, tem mulheres que não têm esse bico assim protuso, né? O mamilo protuso. Então, por exemplo, ela acha que colocar a boquinha do bebê aqui, o bebê vai conseguir sugar, porque ele já nasce, por exemplo, ele não nasce com os músculos faciais com aquela força. Eu falo que a primeira academia do bebê é a mama. Então, o bebê ele não vai conseguir amamentar se a mulher não ajudar. Então, ela acha que colocar aqui, ele vai conseguir fazer todo o trabalho, e não é dessa forma. Então, o bebê, para amamentar, ele tem que fazer o processo de sucção nutritiva. Nunca tinha parado para poder refletir sobre isso, né? A gente não pensa sobre isso, né? Você não avaliar corretamente. Então, aí a língua do bebê, ela tem que envolver, vamos supor que aqui está o mamilo, ela tem que envolver o mamilo, né? Então, assim, quando a língua está presa, a língua não consegue envolver o mamilo, ela fica presa na língua, porque tem que fazer a extração é a língua. Aí vai fazendo a fissura no bico do peito, né? Vai fazendo um corte. Joga pra cá. Aqui, o corte aqui, ó. Então, causa fissuras horrorosas nas mamas das mulheres. Então, assim, 100% de todos que eu atendo já é com problema de dor. Ou é a pega incorreta, ou o bebê tem a língua presa. Entendi. Então, eu tenho encontrado muitos bebês aqui em Brumado com a linguinha presa. E eu não sei se isso é porque tem profissionais que estão identificando isso ou se está aumentando mesmo o caso de nascimento de bebês com a língua presa. E o formato do bico? Que a gente acha que tudo é padrão e não é, né? Não, por exemplo. Você trouxe vários modelos aqui pra gente. Tá, aqui é o bico que seria ideal para amamentação. Isso. Que ele é mais pra fora. Isso. E os que são mais, por exemplo, igual esse aqui, que é mais escondidinho, ficaria como? Esse, por exemplo, a gente chama de bico invertido. O mamilo, ele fica lá dentro. Muitas mulheres acham que não vai conseguir amamentar porque não tem um bico formado que nem esse. Mas existem técnicas que eu ensino na consultoria que eu consigo exteriorizar esse mamilo para que a mulher consiga amamentar logo em seguida. A gente precisa do marido nesse momento? Também, né? Se tiver uma ajudinha do marido para fazer. Mas a gente utiliza... Inclusive, eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Mas pode continuar. Mas tá aqui na minha cabeça que eu... Enfim. Então, na minha experiência de atuação, muitos profissionais de saúde indicam ainda até hoje aqui que as mulheres me relatam que pega a seringa ao contrário e colocam aqui para puxar, para exteriorizar o mamilo. Então, essa técnica não é mais indicada
atualmente. Por que essa técnica não é mais indicada? Porque pode causar fissura grave e a mulher sente muita dor. Porque dor, gente, não é pra gente sentir. Né? Se está sentindo dor, que algo está de errado. Então, assim, não é mais para utilizar seringa. A gente utiliza alguns produtos que ajudam, equipamentos para exteriorizar esse mamilo para conseguir amamentar. Porque, na verdade, o bebê ele não vai abocanhar só o mamilo, ele vai abocanhar o mamilo e o processo auréolo também. Entendeu? Não é só o mamilo que vai conseguir. Então, ele tem que abocanhar o mamilo todo para ele chegar até o palato mole na boca. E a boca dele tem que ficar quase todo, cobrir a auréola da mama, entendeu? Aí, para fazer o processo de sucção. Sucção, deglução e respiração. Eu não lembro se eu vi em algum lugar, ou foi alguém falando, ou foi palestra, que tem alguma questão... Que a gente vê alguns vídeos na internet de partos, e aí quando coloca o bebê em cima da mãe, ele instintivamente ele já vai com a boquinha, assim, procurando. E aí falaram que tem algumas bolinhas no bico do seio da mãe, que geram um cheiro e hormônio. Só que eu queria só dar uma pausa, porque a gente empolgou tanto. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Segura nessa aí. Vamos falar dos patrocinadores? Bebês, vamos. Vou começar primeiro pro meu look hoje. Hoje eu tô muito gatinha. Tô muito gatinha. Já Bronzeada. Arrasou. A beleza tá diferente, não tá? Um brilho diferente. Tá. Algo aconteceu. Posso falar o que é? Pode. Praia do nudismo faz bem, né? Foi muito bom. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso. Inclusive, vamos colocar aqui. Vocês querem que eu diga minha experiência na praia de nudismo? Que eu não tenho problema nenhum. Eu estou super curiosa. Eu não tive a oportunidade de Quem quiser um episódio sobre a praia de nudismo, a experiência na praia de nudismo, as fofocas, coloca nos comentários. Que eu depender, se tiver muito comentário, vou pensar no caso. De me expor, né? Posso falar. Mas estou vestida. Voltando ao assunto. Com Dona Rita, o look completinho aqui, Dona Rita. Essa calça, inclusive, tá pra andar sozinha. Minha cor preferida. Amo essa cor. Meu guarda-roupa quase toda dessa cor. E temos também Status Motel, que o episódio, quem não assistiu, por favor, volte. Tá maravilhoso. Nosso primeiro episódio tá muito legal. Eu já assisti 3 vezes e eu morro de rir. Todas as vezes. Assisti 1 e meia, eu tô terminando de assistir a segunda. Cada vez eu encontro uma coisa diferente. Artesão Pizzaria, nosso xodó, aquelas esfirras. E Açaí Natural Fit também. Inclusive, essa semana eu não tô devendo ainda. Não fui lá ainda. Correria. Eu tô tendo que me controlar. A intolerância à lactose não permite muita coisa. Eu não consigo ficar sem açúcar. Meu ovário policístico. Da abstinência. E continuando. Academia On Action. Maravilhosa, estrutura perfeita. Casla França, consultório de estética. Nós estamos devendo uma visita lá. Semana que vem, vamos lá. Vamos marcar, né? Maxnet e Idearte Comunicação. Brasil maravilhoso. Paciente. Eu chamei de Brasil, mas é Ayrton, né? Ayrton Brasil. Então tá errado, não é isso mesmo? Então, voltando na pergunta, explica pra gente como é que funciona aquela questão. É instintivo? Por que o bebê ele já vai certinho ali procurando o bico do peito? Então, é pra ser assim, né? O parto normal, geralmente, antigamente, em alguns países também, eles estimulam esse nascimento, a gente chama de imprint, né? Imprint. A hora dourada, que o bebê ele tem que, depois do parto, eles colocam o bebê em cima da mãe. Porque eles preconizam muito também sobre o berço aquecido, que o melhor berço aquecido não é aquele equipamento que está lá parado, é o colo da mãe. Então, ele já tem que sair imediatamente e já ficar com a mãe. Porque a gente chama desse período também de 0 a 3 meses de esterogestação. Que o bebê está na barriga e quando sai, ele precisa ficar com a mãe dele. Ele não entende que ele é um indivíduo. Não, ele sai. Ele acha que ainda está em simbiose com a mãe. Isso, então assim, aí o ideal é colocar logo ele para procurar a mama. Ele consegue realmente, se você deixar ele vai engatinhando e consegue encontrar a mama e instintivamente ele consegue amamentar. Deve ser uma sensação muito boa. E bonito, né? A natureza. Eu vi um vídeo hoje de uma reportagem passando acho que foi na Record, de uma mãe que após o parto, o bebê nasceu saudável e ela entrou em coma. Automaticamente ela entrou em coma. E aí a enfermeira lá, o pessoal socorrendo, colocando a mãe no balão de oxigênio e tudo, pegaram o bebê dela e colocaram ela lá em coma, colocaram no peito. A hora que colocou no peito, ela voltou. Foi mesmo. Ela tava em coma, ela voltou. Será que é a ocitocina? Será que tem influências assim? Pra mim não é acaso. Eu acho que a conexão mãe e filho é diferente. É totalmente diferente. Exatamente. Agora também tem os hormônios que também ajudam, né? Que quando a mulher engravida, né? Eu também falo um pouquinho sobre isso no meu Instagram, que tem as fases, né, da produção de leite. Tem a lactogênese 1, 2 e 3, né? Então, assim, na gestação, o corpo ele vai se preparando para
receber, para amamentar o bebê, né? Então, nós mulheres, nós temos 2 hormônios, né, que no nosso organismo, que é o estrogênio e a progesterona. Então, eles estão em alta. E o hormônio que produz o leite é a prolactina. Então, começa a produzir um pouquinho na 16ª semana até a 20ª semana, um pouquinho de leite e para. Porque se não parar, a gente vai produzir, vai estourar o peito, né? Então, aí nessa fase, o organismo da mulher é tão perfeito que esses 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona, eles estão em alta para não produzir muito leite. Então, a prolactina sobe um pouquinho, produz um pouco nos alvéolos dentro da mama e deixa lá até o parto. Porque a mulher, ela se prepara, o organismo da mulher, para ter o parto normal, que a cesariana é uma cirurgia, né? Então, assim, quando a mulher está gestante, depois de produzir esse leite, aí ele para, aí quando tem o nascimento, se fosse parto normal, tem a dequitação da placenta, né? Que aí quando a placenta sai naturalmente. Logo após a saída da placenta, tem a lactogênese 2, que a gente fala que é quando a prolactina sobe e tem a baixa do estrogênio e da progesterona na mulher. Então, ali começa entre 24 e 48 horas, a secreção do leite, a secretar, a produzir bastante. E aí, depois disso, tem a lactogênese 3, que é a pojadura, que é entre o 3º e o 5º dia, que começa a ferver o peito, aí a mulher começa a sentir que vai descer o leite. Agora, eu vi isso de uma forma muito breve, eu não me aprofundei nem nada, mas o leite também muda de acordo com a necessidade do bebê, né? Isso. Eu não lembro bem como é que foi, tem um tempo que eu vi isso, que até a cor muda e a densidade. Então, até se o bebê estiver mais adoentado, o leite muda, para a necessidade do bebê. O leite não é o mesmo a vida toda, né? O tempo de amamentação, mesmo assim, o que contém ali necessariamente, a textura, vitaminas. a cor muda, a densidade muda. Mas eu nunca me aprofundei, eu achei isso muito interessante. Como a natureza, ela é perfeita, né? Ela dá o que realmente é necessário. E você falando dessa questão de que o berço quente, que é o colo da mãe. E a gente fica muito nessa... Não sou mãe, né? Mas a gente acompanha, conversa, atende mães por aí. E a gente meio que... Eu percebo que a gente fica meio que em crise, meio sem entender qual que é o correto. Porque muitos falam, não, a gente tem que criar o bebê no berço, para colocar para dormir no berço, porque vai ficar mal acostumado, vai atrapalhar, vai isso, vai aquilo. Mas você vê que instintivamente o bebê só quer o calor da mãe. O que você sugere nesses casos? O que você acha que a gente deve equilibrar? Porque também vai chegar um momento que realmente a gente tem que adaptar o bebê ao quartinho, ao espaço dele, ao berço dele, né? Isso. Como eu falei anteriormente sobre a esterogestação, né, que é a gestação fora do útero. Então, nessa fase, quando o bebê nasce, ele quer ficar com a mãe, porque está com medo, né, um mundo novo para ele. Então, ele está acostumado com a mãe e ele vai procurar a mãe. Então, assim, nessa fase, eu indico para minhas pacientes, eu explico para elas que é normal mesmo, porque elas acham que o bebê está amamentando muito, que acham que não tem leite suficiente. Não é isso. O bebê, ele quer o peito porque ele quer ficar com a mãe. Ele já sabe que ali ele vai estar com a mãe dele. Ele se sente seguro, confiante. Então, até os 3 meses, o ideal é que ela fique mesmo com ele. O máximo que puder. O máximo que puder. Tem as técnicas também. Tem o sling que coloca também. Se a mãe eu acho muito bacana. Coloca o bebezinho. Coluna, né? Mas ajuda bastante. Porque, por exemplo, a mulher às vezes não consegue nem fazer nada em casa, sair do quarto, porque às vezes o bebê só quer amamentar. Então, assim, o contato pele a pele, sentir o cheiro do peito, às vezes ele quer sentir o cheiro do leite, ele já sabe que ele está com a mãe, porque nessa fase ele não está enxergando, mas ele está escutando, ele está sentindo o cheiro. Então, é muito importante essa fase que a mulher fique mesmo com o bebê. Gente, e isso aqui? Distrair aqui. Tá pensando em colocar silicone? Já pensou? A gravidade, às vezes, né? Esse aqui já corresponde o meu. Você usa isso aqui nas palestras, né? Isso, palestras, consultoria na gestação online também, presencial, para me demonstrar, né, como é que funciona, quais são as posições para colocar o bebê para amamentar. E mostrar para a mulher que, até para ela treinar, né, como é que funciona. E só para complementar aquela hora que você me perguntou sobre os tubérculos de Montgomery, ele ajuda realmente a proteger, a preparar. Então, até na amamentação ele ajuda no leite, né, para proteger o peito e hidratar. Eu já ouvi falar que hidrata mesmo. Hidrata e protege na hora da amamentação. Porque eles são branquinhos, é tanto que eu já falando, a gente não aperta, porque ele é meio que como se... eu não sei se o nome certo é como se fosse uma glândula sebácea, uma coisa assim, para hidratar a região, porque é uma mucosa, por isso que dá candidíase. Que a candidíase porque, por exemplo, muitas mulheres acham que usar aquele absorvente, né, porque quando a mulher vai sair de casa um pouco quando está amamentando, realmente tende a vazar as mamas, né, então assim... Colocam aquele absorvente de seio que é vendido em qualquer local que você encontra para
não vazar, né? Não sair na Sim, camisa, não manchar a blusa. Então, assim, só que elas não sabem que aquilo ali pode causar uma candidíase mamária, né? Porque a candidíase é igual na vagina, que nós mulheres... Toda mulher já teve candidíase, sabe como é que é horrível. Então, assim, como é que a candidíase gosta? De um meio escuro, úmido e quente. Então, o absorvente, ele vai absorver o leite materno ali no peito, vai esquentar e é escuro. Então, ali vai causar uma candidíase mamária e para tratar é muito grave, gente, porque precisa de um tratamento ou com a laser terapia ou com medicamento. Pode até passar para o bebê também, né? Às vezes fica com a linguinha cheia de feridinha, assim, que é da candidíase mesmo, mamária. E o que você sugere para substituir esse tampãozinho aí, então? Tem muitas técnicas de ensinar como rosquinha de amamentação, que coloca ao redor do mamilo, que faz... absorve um pouco do leite. Um tecido, no caso? Eu ensino para elas ou fazer em casa com o paninho de boca do bebê, ou então ela comprar mesmo, chama de rosquinha de amamentação. Aí coloca na mama... E aí o bico ele não vai ficar tapado totalmente. Vai ter o buraquinho aqui, ele vai ficar respirando. Não vai estar em contato com a roupa, nem com o sutiã. E vai ficar ali respirando um pouquinho, entendeu? Não vai abafar. Você recebe muitos casos, assim, ou reclamações, não sei, de mulheres que têm dificuldade para amamentar em público? Tenho. Por vergonha ou por preconceito de outras pessoas? Tenho. Pode falar. Muitas mulheres falam que tem vergonha, e somente os homens. Tem muitos homens que não gostam de, por exemplo, porque acham que fica todo mundo olhando, né? Que é constrangedor, porque para o homem o seio participa também, né? Da sexualidade. Então, assim, eles têm esse medo de achar que todo mundo está olhando pro peito. Meu esposo também, ele botava um paninho e tal para proteger, porque a sociedade, né, não está preparada, que acha que a mulher não deve amamentar em público, mas isso está errado. Gente, eu brinco, eu falo... Sexualizam demais. Isso. Eu ainda brinco, eu vejo algumas mães toda constrangida, ele quer mamar. Foi, gente, a necessidade do bebê é prioridade. Eu ainda brinco, acho que quando eu for mãe, só vou fazer assim, plá, vem cá, menina. Porque, assim, é claro que tem olhares maldosos, é tanto que a gente tá vendo, eu tenho visto muito vídeos de pessoas, né, com a parafilia, pedofilia, essas coisas assim, postando vídeo de uma mãe amamentando, aquela coisa bem, sabe? De uma forma bem ruim, bem negativa. Mas a gente tem que entender que é uma questão natural. E o bebê, ele precisa, aquela criança, aquele bebê é prioridade. Então, assim, eu tô muito foda-se do que pensar. Vamos naturalizar. Sexualizar o corpo da mulher, o peito de uma mulher é igual o peito de um homem. Respeito, não é tão igual, não, mas assim, né? Exatamente. É uma parte também que a gente tem que entender essa dualidade. Realmente tem a questão do prazer. Até o parceiro não é só da chupar. Aí eu não vou chupar peito de homem, não. Por isso que eu falo, pra mim é a mesma situação, é a mesma coisa. O peito de uma mulher e o peito de um homem. A diferença é que os homens andam aí sem camisa, ok. A mulher tá amamentando, nossa, que absurdo. Se não colocar um paninho ali, é feio e tudo. Não, é isso que eu tô falando. Realmente, o seio feminino, mas os homens sentem prazer, sim. É uma parte muito erótica, muito bonita, né? Que atrai, é tanto que durante o sexo o parceiro suga essa região, libera a ocitocina, né? Então, não podemos falar que é tão igual, porque não é tão igual. Até porque, pra que homem tem mamilo? Um defeito da natureza, serve pra nada. Só pra decorar, serve, entendeu? Sim, depois a gente eu vou chupar mamilo de homem. Depois a gente conversa. O maior órgão erótico do corpo humano é a pele. Onde tem pele... Não discordo, mas eu vou ficar... Não, vamos mudar de assunto. Mas temos que entender que é também um alimento, né? Da mesma forma que aquela parte, ela é profana, ela também é sagrada. Isso. E é muito lindo essa parte. Ainda mais quando o parceiro também olha, né? Isso aqui e eu acho tão bonita a simbologia do seio, porque da mesma forma que é uma parte por prazer, também é uma parte que, se meu marido não estiver bem, eu vou abraçar, eu vou colocar aí nessa região, é um lugar de acolhimento. Quando você tá com um bebê, uma criança chorando, uma pessoa precisando, onde a gente coloca? Aqui é um lugar de afago, de acolhimento. Então, assim, quem olha só para um ponto sexual, eu acho que é uma mente que tá precisando de tratamento, para largar pornografia, entender que a mulher também tem o seu ponto de sacralidade, de sagrado, de servir, de amamentar, de alimentar. Não só a alimentação física para o corpo, mas também para a alma, porque quando a mãe está amamentando, você como profissional, você vai confirmar isso. Quando a mãe está amamentando, qual que é a parte importante da amamentação, além dele estar alimentando? O olhar. A conexão, né? A conexão. E o que muitas mães têm feito? Amamentando aqui, ó,
Ah, lá, fulano, nossa, viu a fulana que fez? Ó, fulana tá doando cachorro, tá fazendo... Gente, isso porque a criança precisa dessa conexão e muitas não entendem. Isso. Você trata isso nos seus atendimentos Falo, sim, porque, por exemplo, o bebê, ele não nasce com a musculatura, como eu falei, formada, né? Sim. A primeira academia deles, então, é a mama. Então, para ele conseguir amamentar com qualidade para fazer a sucção nutritiva, o ideal é que a mulher também segure a mama para ajudar na extração desse leite, que o bebê consiga extrair de forma por completo, né? Aí deixa o bebê lá e esquece e solta a mama e o bebê vai fazer o quê? Ele vai soltar também o tempo todo. Então, assim, eu na minha consultoria, eu sempre mostro para elas e falo que o momento de amamentação é como se fosse, assim, para ela e o bebê um momento sagrado. E, principalmente quando é mãe de primeira viagem. Então, assim, o ideal é que ela mesma procure um local que não tenha muito barulho, para que ela consiga sentir também esse momento mágico que é na amamentação também, Porque ele né? pode ser difícil, mas ele não deixa de ser uma grandeza, né? Isso. Poxa, velho, meu corpo me prepara todinha pra isso. Eu tenho hormônios que é só pra... Prolactina é pra quê? Só pra amamentação. Poxa, da mesma forma que eu libero ocitocina no sexo ali bem feito, bacana, o meu filho, durante a sucção, ele também vai colaborar na liberação de ocitocina. Isso. Que é o hormônio do amor. Então, assim, é uma grandeza, é muito bonito, né? A potência. É o primeiro vínculo que essa bebezinha vai ter. Agora, voltando aqui, você falou do laser terapia. Eu sou muito curiosa, não entendi nada. O que seria isso? A laser terapia é um equipamentozinho como que sai um laser, uma luzinha vermelha de baixa potência. Aí tem a vermelha e a infravermelha. A vermelha vai atuar, por exemplo, se a mulher tiver com a fissura mamária, eu vou colocar o aparelhinho aqui, porque eu não trouxe ele para mostrar. E aí ele vai ajudar o quê? A acelerar essa cicatrização. Ele não é um método invasivo. Ele é totalmente indolor também. E a luz, ela vai irradiar aqui, vai penetrar e vai ajudar essas células a se regenerarem. E não é medicamentosa. A mulher que tá amamentando para ficar tomando qualquer coisa, perfeito. E é assim, gente, não é... É porque parece mágica, sabe? Quando eu faço isso, as mulheres, nossa, como me ajudou. Porque, assim, para amamentar o bebê, no início, arde, dói. Imagina quando tem fissura mamária. A fissura causa dores horrorosas, assim, que a mulher tem vontade de desistir, sabe? Então, assim, o laser, ele vai atuar aqui e vai ajudar imediatamente na dor. Elas ficam encantadas. Nossa, como diminuiu a dor. E não só na fissura mamária, também tem técnicas que eu utilizo o laser para ajudar também na produção do leite. Aí eu utilizo o Aí é o tratamento. Mesmo aparelho? É o mesmo laser? aparelho. Aí, no caso, vai passar ao redor dos seios? Como Isso, seria? aí eu utilizo ao redor dos seios, nos nódulos linfáticos, que a gente tem os nódulos aqui, nessa região axilar. Aí eu utilizo nessa área toda. E também eu uso também na mulher no pós-parto, por exemplo, se for um parto cesáreo, eu utilizo ao redor da ferida operatória, que vai ajudar a acelerar a cicatrização, tirar o edema, o inchaço, né? Vai desinflamar. Então, são inúmeros benefícios que o laser ele faz para aquela mulher. E se for parto normal também, tiver laceração de períneo, também pode ser utilizado também. Porque a cicatrização. Perfeito. Isso, até a dor. Eu vi um vídeo, acho que tem uns 3 meses mais ou menos no Instagram, que me chamou muita atenção. Eu até compartilhei sobre isso. Depois que eu compartilhei, outras mulheres falaram sobre isso, que é o seguinte... Como a gente estava comentando, né? O seio é uma parte também que é utilizada como estimulação para a mulher, é uma parte erótica. Isso. E aí no vídeo tinha uma mãe de primeira viagem, ela falando que ela estava amamentando e que ninguém tinha falado esse assunto para ela. Poxa, é uma outra pessoa que vai estar sugando o seu seio, que não é um momento de prazer, ali é o seu filho. E aí, nos comentários, várias pessoas, assim, xingando e falando ela, como que você vai pensar nisso? E ela falou assim, poxa, mas é uma coisa fisiológica. E aí eu fiquei imaginando, alguma mulher já conversou sobre isso com você? Acontece isso ou não? Realmente o nosso cérebro identifica, poxa, agora é uma criança, é um bebê, é um momento de amamentar, não é o marido, não é esse momento? Ou pode acontecer isso? Eu nunca ouvi falar, não, mas, por exemplo, como o organismo da mulher ele vai estar com a prolactina alta na amamentação, a prolactina faz o quê? Baixa o estrogênio, que é o hormônio da mulher, né? Que ajuda na libido, né? Então, se o estrogênio está baixo, vai diminuir totalmente a libido da mulher. Perde a vontade de fazer sexo, de querer fazer alguma coisa com seu parceiro. Nossa. É normal isso, entendeu? Era sobre isso que eu queria falar. Então assim, eu desconhecia, eu não sabia eu nunca encontrei nenhuma paciente para relatar isso, não. Geralmente porque a maioria já sabe um pouquinho sobre a amamentação e sabe que vai ser um momento, assim, de alimentar o seu bebê.
E o contrário acontece, a mulher ter o seio como um principal órgão de estimulação com o parceiro e após ganhar o neném, após ter o filho, não sentir mais nada, perder a sensibilidade? Perde um pouquinho, porque não Ixi! Perde um pouquinho, mas não totalmente. Então, aos pouquinhos, a mulher pode ir voltando. Não é assim, não é de repente, por exemplo, o médico fala assim, você já está liberada para fazer o sexo. Então, quando libera, não é uma mágica que faz que a mulher vai voltar totalmente como era antes. Então, quando está amamentando ainda, essa região da auréola fica o quê? Fica sensível. Então, assim, para voltar a sentir prazer, demora um pouco, entendeu? Eu acho também, além do prazer, o que eu reparo de relatos é o desconforto, porque vai sair leite. Às vezes o cheiro não é agradável, nem todo mundo gosta do cheiro, do gosto. Você já pensou, tá lá com o marido, tchau. Tchau. Com certeza acontece. Não, e o prazer, o orgasmo chega a liberar. Por conta da ocitocina. A ocitocina, exatamente. Entendeu? A mulher tá sentindo prazer. Lembra que o hormônio da ocitocina também contribui pra lactação. Aí a mulher tá sentindo prazer, tem um orgasmo, alguma coisa. Ou às vezes nem tem um orgasmo, mas o prazer em si vai liberando. Vai liberando. E isso às vezes causa desconforto, até desconcentra algumas mulheres. E alguns homens que não gostam da ideia também. Né? E você falando essa aí, dessa questão do libido mais baixo nesse momento... Nossa, gente, é muito frequente a quantidade de perguntas de mulheres. Eu tive bebê, tal, 2 meses, 3 meses, eu não tô tendo desejo. Eu falo, minha filha, claro que não. Eu falo que a natureza ela é muito perfeita. Isso. É uma questão de sobrevivência. A mulher acabou de parir. Os hormônios né, para amamentação, tá tudo direcionado para esse bebê. A sobrevivência desse bebê é importante. É óbvio que a mulher não vai ficar falando, ai meu Deus, eu vou dar ali. Não, é muito difícil, para toda regra sempre é exceção, mas é muito raro esses casos. E às vezes as mulheres já saem, é igual a gente falou, né, anteriormente, deu os 40 dias, o médico fala, tá liberada. Liberada para quê, meu senhor? Porque eu não tô em vontade nenhuma. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô tentando cuidar de um bebê, tô tentando tomar um banho com dignidade, eu não vou pensar em relação sexual. Como é que você lida nos seus atendimentos com isso? É comum ter essa queixa? Eu sempre abordo isso para ajudar, porque assim, a família toda está preocupada com quem? Com o bebê. E aquela mulher que está ali? Já passou a gestação toda mudando o seu corpo. Então, assim, perde um pouco também, né? Ela se olha no espelho, vê seu corpo que mudou totalmente, a barriga, os seios. Então, assim, aí após o neném sair, ela acha que o corpo vai voltar totalmente para o lugar. Não é assim, aos pouquinhos. Então, isso afeta, né? Além da questão hormonal, isso, e vai afetando. Da rotina mudar, também tem a questão do corpo, né? Isso, então assim, eu falo muito para elas e com os parceiros que estão presentes, para eles ajudarem ela nesse momento, porque assim, a gente sabe que o sexo é bom, os finais, mas o antes também, né? Porque aquele pai que está ali presente, pega para a mulher água, faz um lanche para ela, tá do lado dela apoiando, aquilo ali vai deixar aquela mulher muito mais apaixonada por ele. Vai criar um vínculo maior. Cria um vínculo maior, então assim... eles acham que quando passar o período para não fazer o sexo, né, quando o médico fala assim, você pode fazer agora, e não é assim, a quarentena. Gente. Isso, então assim, a mulher tá ali cansada, com privação de sono, sem conseguir dormir, só amamentando, ela e, no caso, se seu esposo também estiver ajudando, então nenhum dos dois vai conseguir pensar em sexo. Se não, homens, em nome de Jesus, ajuda. Né? Isso, eu tenho até um post que fala no meu Instagram sobre isso. O pai, ele pode ajudar em muitos fatores para a mulher. Então, assim, ele não pode amamentar, mas ele pode fazer uma massagem, ele pode fazer um jantar para ela. E uma rede de apoio também é muito importante nos momentos, por exemplo, para a mulher sair de casa, desse ambiente de só estar ali amamentando. Então, combine com seu parceiro, converse com ele, vamos sair um pouco de casa. Não precisa sair já ir direto para o motel, mas vai jantar fora, nem que saia um pouquinho durante 1 hora. Então, isso tem que fazer todo esse planejamento, conversar com ele e explicar para ele que aquele momento ainda não chegou, e vão conversando e vão entrando em um acordo para que esse momento chegue. Você acha que isso é bom a partir de que momento? De quantos meses, assim, de... Não tem uma regra, depende de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um organismo diferente, né? E muitas vezes a própria mulher se cobra muito, porque tem mulheres que têm gravidez de risco, né? Então já passa ali todo aquele período sem ter relação. Isso. Depois tem toda a quarentena. Então ela mesma fica se cobrando. E muitas vezes o parceiro também cobra. Tem aquele pensamento, né? Não vai achar em casa, vai procurar em outro lugar. Eu tenho um papel de mulher para poder. Então é muita pressão. E essa pressão só ainda reduz ainda mais o desejo, só distancia ele. Só distancia, exatamente. Por isso que é importante o homem estar presente ali com ela e conversar Ser bastante. Homem de verdade, né? Isso, não exatamente. moleque. Não moleque. Pelo amor de Deus, eu fico muito puta com essas coisas, porque eu falo, gente, é igual você falou, homem não pode amamentar, mas ele é pai,
né? Tem 50% de contribuição nisso tudo. Vamos lá, o que você pode fazer? Aliviar em quê? Não seja mais um segundo filho para essa mulher, não. Vamos acordar para a realidade e assuma teu lugar de pai. Bebê chorou, né? Vai lá, pega, traz, pra essa mulher não precisar ficar levantando. Mas a mulher que coisa pariu por cesárea, aquela corte, não pode movimentar muito. O homem tem muito que contribuir, Exatamente. Somente para ela tomar um banho, gente, que é a coisa mais difícil para a mulher no pós-parto, é tomar um banho, lavar um cabelo. Então, assim, para a mulher é importante que o pai esteja presente para ajudar ela nesses momentos, assim, que você acha assim, ai, meu Deus, uma besteira isso, mas não é. Não é. Eu já passei por isso, então, assim, graças a Deus, meu marido foi presente comigo desde o parto mesmo. Ele fez questão de estar comigo na maternidade, ele que ficou comigo no quarto. Ele cuidou da nossa filha e cuida até hoje, ele é um bom pai. Então, isso para mim me encantou mais ainda, porque eu nasci uma mãe e nasceu um pai também. Então, a responsabilidade é importante para os dois, não é só da mãe, que a sociedade cobra só da mulher. Exatamente. O homem tem que participar também. Essa questão de falar, nasceu uma mãe, nasceu um pai. A mãe, a gente vai se preparando, a barriguinha tá crescendo, tá mexendo, meu corpo tá mudando, tô enjoada, tô... A mulher, ela vai vivendo isso no corpo, nas emoções, porque tá nela, é dela. O pai não passa por isso. E eu percebo que tem pais que entram meio que em paranoia, em crise agora. O que eu faço na minha vida? Eu já atendi um cara que a mulher tava 7 meses de gestação. Ele tava meio que, tipo, quem sou eu na fila do pão? Porque ele estava perdido. Ele queria contribuir, mas ele não sabia como. Porque, biologicamente, para a mulher é mais fácil, porque é dela, tá nela, né? O corpo dela trabalha mais, a mente trabalha mais. O homem, às vezes, ele fica assim, e agora, o que eu faço? Então, às vezes, a mulher ter a sensibilidade de trazer o homem para esse momento também é muito bacana, né? Olha, amor, vem cá, toca aqui, sente aqui. Olha, vamos criar, canta, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos tomar um banho juntos. Ah, pariu. A mulher vai ficar boa parte do tempo. Mas aí, ó, toma um banho com esse bebê no chuveiro, cria essa conexão, porque é uma forma do pai falar, ó, realmente eu sou pai, eu tô participando. E assim, eu sei que não é que a gente tem essa obrigação, mas elogiar, não, amor, muito obrigada por você ter me dado essa força de noite, porque eles não, para eles é difícil acompanhar. Porque não foi eles que gestou, que pariu, que passou por aquilo. Nossa, você me deu a força, foi muito bom, muito obrigada. Eu não conseguiria sem você. Isso, gente, isso quando a mulher tiver ok ela vai estar com tesão lá em cima, porque a conexão, sabe, a entrega, o pacto ficou muito mais forte depois de passar por uma... Exatamente, foi como se fosse uma nova fase, tipo, você está paquerando de novo, entendeu? Porque depois que a mulher tem filho, aconteceu comigo, né? Então, assim, a gente é uma nova pessoa, é um mundo novo. Então, assim, é como se você estivesse reconquistando o relacionamento. Então, aos pouquinhos, o homem tem que participar de tudo isso e vai fortalecer bastante a união dos dois. Participar, né? E a mulher tem que dar espaço, então você ciumenta. Pergunta babadeira. Demorou. Minha mente é muito forte. Eu sei que o orgasmo, ele ajuda no parto em si. E na amamentação, na produção de leite, não sei, ele influencia de alguma forma? Influencia, como ela falou da ocitocina, né? Se a mulher quiser, né, se masturbar, fazer algo com o marido, também ajuda bastante, porque a mulher produz, o organismo da mulher produz a prolactina, né? Deixa eu abrir uma mama aqui, tem uns alvéolos aqui, acho que é essa aqui, ó. Por exemplo, dentro da mama, gente... Olha que fofinha! Pode virar pra cá. Aqui, ó. Tem os alvéolos, que são as unidades formadoras do leite. Então, aqui vai armazenar todo o leite, né? Então, assim, a prolactina vai estar agindo aqui, mas para expulsar esse leite daqui, não é só a sucção, a ocitocina também tem que ajudar. Então, as células que estão aqui em volta desse alvéolo vai expulsar. Então, quando a mulher tem orgasmo, a ocitocina vai melhorar. Então, a mulher tem que estar relaxada, tem que estar bem mentalmente. Então, isso vai ajudar bastante, sim. Orgasmo é vida, gozem. Exatamente. Gente, que gracinha. Muito fofo. Então, aqui é como se fosse vários ovinhos, né? Alvéolos. Alvéolos. Isso, os alvéolos aí mamários. Vai concentrando o leite. Tipo uma bolsinha, né? Fica aí, armazena o leite aí. Agora pra você ver, quando eu for... Porque assim, minha mãe teve câncer de mama há 5 anos. E aí, de lá pra cá, eu sempre faço ultrassom. Toda vez que eu faço ultrassom, dá que meus ductos estão cheios. Nossa. E aí eu não sei o porquê. Ductos é o quê? Então, aqui, ó. Os bichinhos, os trenzinhos de passa aqui leite. são os alvéolos. Aqui é tipo como se fossem uns canudinhos. Aí são os ductos que vai chegar até aqui o mamilo. Então, é através desses ductos que o leite vai percorrer e vai alimentar o bebê. Por isso que a mulher fala, eu sinto passando e tal. E você já avaliou a questão hormonal? Já fiz exame de prolactina. E não a tem... hipófise? Olhou a hipófise? Eu já passei, tanto que hoje nem
Já olhei. Olhou? Inclusive, a ginecologista na época me assombrou. Ela falou, isso aí pode ser um tumor. Na mas hipófise. é benigno, não sei o quê. Eu falei, querida... É tumor, o nome já assusta. Aí eu fiz todos os exames, não deu nada. Inclusive, na época, eu tava... eu produzia leite. Minha roupa molhava de leite. Porque tem algumas medicações também que ajudam a produzir, né? Sem a pessoa estar gestante ou grávida. Eu falei, será que a grávida é psicológica? Mas Agora eu também olho muito pela psicossomática, questão comportamental, social, emocional. Eu não consigo ouvir casos assim e não pensar como é que ela estava no relacionamento. Ela estava fazendo função materna no parceiro, ela estava cuidando de uma outra pessoa como mãe dessa pessoa, porque eu já me deparei com casos... tinha minha cachorrinha. Eu já me deparei com casos de pessoas ter problema na prolactina e quando eu avaliei, ela estava fazendo função materna do parceiro. Ela estava literalmente cuidando. E esse parceiro tinha uma fantasia de mamar nos seios da esposa. Ele não teve uma mãe presente. Então, assim, quando você você consegue perceber que não é só uma coisa, aí isso mexe no emocional, às vezes desperta uma maternidade que ela achou que ela não tinha, um desejo, e vai criando várias situações. E nem sempre é tão claro, né? Poxa, eu tô sentindo isso e eu sei que, às vezes, é muito inconsciente, que a gente não consegue perceber isso, né? Então, às vezes, a mulher tá fazendo muita função materna, não só com o parceiro, às vezes, sei lá, até com alguém da família, alguma coisa, um afilhado, ela se apegou tanto, é igual a gravidez psicológica, né? Aí você vê como o emocional mexe tanto no corpo, às vezes a barriga cresce, peito sai leite. Aí quando você vai ver tudo emocional, comportamental. E principalmente no pós-parto, né? Que aquela mulher tá ali, são vários hormônios, então assim, tem que se atentar bastante também a essas questões, como você falou, né? Porque tem o baby blues, né? Que a mulher pode ficar chorosa, triste, né? Então, baby blues? Isso, chama de baby blues. Tipo de depressão. Isso é normal, exatamente. Não chega a ser... São sintomas da depressão um pouco parecidos. Quase todos têm, mas não chega a ser a depressão mesmo. Porque ele vai embora até o 15º dia do pós-parto. Agora, se permanecer, aí já vai ser uma depressão pós-parto. Que é aquela mulher que tem um pensamento suicida, só chora. Às vezes você mata o bebê e a gente fala, nossa, que isso, que aquilo. Exatamente. Mas não é a depressão. Então, e a gente julga, né? Por isso que é muito importante a rede de apoio se atentar e ajudar aquela mulher. Tira esse peito de Ivone, por Eu favor. botei aqui de novo. Eu nunca vou ter uns peitinhos durinhos aqui mais desse jeito. Não deixa eu Investe no silicone. Não tenho vontade de pôr silicone. Preciso, né? Porque depois minha mãe teve, eu tenho que fazer aquele exame genético. Aí se der positivo, eu tenho que tirar, colocar silicone. Mas não tenho... Deixa aqui minha regra. E eles são tão fofinhos, o biquinho durinho, ó. Essa loucura eu não sabia, eu não lembrava, na verdade, já ouvi, mas eu não lembrava. Baby blues. Baby blues. Eu sempre ouço muito da depressão pós-parto. E eu tava até estudando assim, vendo umas coisas sobre isso, brevemente, assim. A mulher, o corpo dela trabalha tanto, principalmente no parto normal, né? Libera tanto hormônio, adrenalina, tanta coisa, tanto estresse. É tanto hormônio ali que chega uma hora que o corpo dela fala assim, tá bom, e cadê? Onde tem mais hormônio? Aí quando ela dá esse baby blues, né? A ausência dos hormônios, o corpo tá recuperando, usou hormônio demais. Aí a mulher fica se cobrando. E é muito mais comum do que a gente imagina. E por não falar sobre isso, ela não se entende, quem tá com ela não consegue apoiar, não consegue entender. Isso. Então fica muito mais difícil. Que as pessoas elas ficam meio cegas, né? Só preocupa com o bebê e não se atenta que a mulher tá ali. E a mulher precisa estar bem para cuidar do bebê. O homem também, claro, mas querendo ou não, o peso maior é da mulher. Quem vai amamentar é ela. Agora assim, eu tô com 7 meses, vou contratar o seu serviço. Como é que funciona? São sessões por mês? Como é que... Por exemplo, na gestação, se a pessoa me contratar para fazer a consultoria na gestação, pelo menos uma consulta só já é o ideal, porque nessa consulta eu vou abordar sobre as questões, além do enxoval, da amamentação, os cuidados que ela vai ter no pós-parto. É como se fosse uma preparação mesmo, para ela já não ficar assim, por exemplo, que a mulher acha que é só colocar o bebê no peito que vai amamentar, e não é isso. Então, eu ensino todas as técnicas, todos os manejos, para ela vencer esse desafio que a sociedade romantiza tanto, que é a amamentação, né? Então, aí depois, se ela quiser um atendimento também no pós-parto, aí a gente pode fazer um combo e aí eu atendo também no pós-parto para ajudar também aquela mulher a superar todo esse desafio da amamentação. E é importante o parceiro estar sempre junto, né? Isso, então o ideal... homem pode participar? Pode, tem que participar. Eu falo com elas, eu falo assim, o ideal é que você esteja com seu parceiro ou sua parceira. Então, na consulta, eu vou ensinar não só para você, porque para ele também tem que aprender o que tem que ser, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, os cuidados básicos com o bebê. Então, assim, é importante a rede de apoio estar participando. E no pós-parto também.
A maioria não estão presentes, mas os que estão presentes eu chamo e falo, é assim que deve fazer com o bebê para ajudar a mulher, você tem que ajudar ela. Então, assim, é importante ele participar também disso. Porque ele é o pai, ele tem que estar presente e tem que ver que a mulher está ali para ela não ficar sozinha. O apoio emocional é inegociável, né? Isso. E como que a gente, quem está assistindo, né, está precisando, faz para te encontrar? Onde você atende? Você atende domiciliar? Telefone de contato? O Instagram, né, que você posta muito conteúdo lá, muita informação. Tem a gestação que eu posso fazer também online e tem na clínica que eu atendo aqui na Clínica AME, em frente ao Banco do Nordeste. Você faz online, então... Faço também online. Uma mulher de São Paulo pode entrar em contato? Posso, atendo. Eu já atendi gente de outro país já, que uma paciente que foi minha colega. Eu achei que era necessário o toque, estar presente. No pós-parto, o ideal é que seja presente, mas na gestação, ou tiver com alguma problematização, posso fazer online também. Então, assim, na gestação pode ser online. Aí, no pós-parto, geralmente eu vou atender a domicílio. Porque no pós-parto a mulher está com problema da dor, então eu já utilizo todos os equipamentos para ajudar a retirar aquela dor daquela mulher. Então, além de eu avaliar a linguinha do bebê, que eu tenho que fazer as manobras que eu tenho que visualizar o freno do bebê, não só olhando, eu tenho que ver o bebê de perto. Então, assim, o teste da linguinha só pode ser feito presencialmente. Eu vou avaliar também toda aquela mulher, os itens que ela comprou. Eu falo, isso aqui não pode, você não pode usar isso, que pode obstruir os ductos. Então, assim, eu faço toda uma anamnese e pego o pai e falo, é assim, assim, assim. E eu utilizo também a leitoterapia, né, para ajudar bastante, que aquela mulher, para sentar, para amamentar, é doloroso demais. Então, assim, na gestação eu atendo aqui na Clínica AME e no pós-parto eu atendo presencial. E cita um item que a mulher não é bacana ela ter, que pode atrapalhar o leite a sair, você falou do ducto, né, que pode, um item que não pode ter, que... Então, assim... Eu não consigo imaginar nenhum. Então, no caso, eu já falei que o absorvente, né? Já é um. Outro também é algumas desmamadeiras que utiliza, né? Tem umas que são, assim, horrorosas. Além da seringa também. A seringa não pode ser utilizada. Isso aí é doloroso demais para a mulher. E eu vejo muito, assim, principalmente essas blogueiras e tal, falando muito de fazer a ordenha para guardar o leite. É para as mulheres que não conseguem amamentar nesse caso, né? O que vai ficar fora? Aí depende, porque, por exemplo, tem mulheres que a produção de leite está baixa e tem alguns protocolos que fazem a ordenha para ajudar na produção do leite, utilizando com outros produtos também, né? No caso, alguns galactogodos, que aquela mulher, por exemplo, a cesariana ela vai dificultar a descida do leite. Então, os médicos obstetras eles já passam algum remédio para ajudar na descida do leite, porque eles sabem que isso pode afetar na amamentação. Então, aí, não só tomar um remédio não vai adiantar. Então, tem que estimular essa mama. Se não estimular, não vai descer o leite. Então, para fazer o processo de sucção, muitas usam a desmamadeira, né, para sair o leite e pode armazenar também. Eu ensino como armazenar na geladeira, quantos dias pode no freezer, no ambiente, quanto tempo pode durar o leite. Então, tudo isso eu ensino na consultoria. E muito importante que você me falou agora, que eu lembrei, que não é para utilizar, se a mulher quer amamentar mesmo, é não usar mamadeira. Para o bebê não se habituar. Isso, a mamadeira causa desmame mesmo, gente, porque o bebê, o posicionamento da língua do bebê para amamentar é de uma forma. E com a mamadeira, a língua ela vai recuar um pouco mais para trás, então vai ser diferente. Então, ele vai estranhar e... Às vezes não vai conseguir sugar nos seios direitinho. Ele não vai pegar. Ele recusa mesmo. Ele faz confusão de bico, ele não quer a mama, ele vai querer só a mamadeira, só a chuquinha. E para aquela mulher que não consegue amamentar de forma nenhuma, seja qual o motivo, o que você diria para essas mulheres? Então, assim, se não conseguisse, né, fazer uma consultoria de amamentação, eu diria para elas não se cobrar tanto, né, que às vezes elas ficam muito tristes, porque a sociedade tem essa cultura, né, de romantizar, eles acham que vão conseguir. Então, assim, não se cobre tanto, não se sinta menos mulher por isso. Menos mãe também. Menos mãe, né? Então, assim, tente se ver também como uma pessoa, se olhar no espelho, se ver como um indivíduo assim que precisa de cuidado, se cuide, porque se você não se cuidar, né, no próximo também não vai, tem pessoas próximas que não cuidam de você. Então, tem que se cuidar e se atentar a esses sinais para não ficar triste e frustrada, né, com a amamentação. Bacana. Seu Instagram? Meu Instagram é @Flávia Mendonça, que eu mudei o nome. Flávia Mendonça. Isso. Então, você falou que além da consultoria, amamentação, você também dá outras assistências como enfermeira. Meio mundo de coisa. Não é pouca coisa, não.
fiz vários cursos de inserção de DIU, tem um Implanon também, que é um método contraceptivo mais seguro que tem no mercado, né? Que é um Implanonzinho que coloca aqui na região do braço. É hormonal. Isso, que ele dura 3 anos, né? Tem o DIU, que eu mais indico para as pacientes, porque o DIU de cobre, ele ajuda bastante, principalmente na libido, né? Que é aquela mulher que toma anticoncepcional. Os hormônios da mulher, então ele causa secura vaginal. Então, assim, o DIU de cobre, ele vai ajudar que aquela mulher volte para o seu ciclo normal e sinta o prazer até na hora do sexo, né? O de prata, né? O de prata também é muito bom. Até menos, a mulher inflama menos o útero. Então, aí a mulher que está ali já amamentando, então o ideal é que ela já, ou ela também pode conversar com o obstetra, também tem um DIU do pós-parto. Se o obstetra ele quiser colocar, ele já coloca logo dentro da sala de parto. Se for cesárea, tem o DIU de pós-parto. Ele pode colocar, ou se for parto normal, né? Coloca lá dentro da vagina. Ou se for cesárea, ele pode só encaixar e colocar o DIU lá. É muito melhor. Eu não Fazer sabia. o procedimento depois. Juro que eu não conhecia essa possibilidade. Porque tem muitas mulheres que acham que o DIU, ele vai doer, né? Dói a inserção, né? Ai, eu senti dor. Você sentiu E dor? foi com anestesia. Ah, Mas às 3 horas Você tava depois... menstruada? Não. Ah, muitos Eu falam não que o problema senti- tá aí. Eu senti um pouquinho de cólica, que eu coloquei com a colega Eu pensei que eu enfermeira. tava parindo, porque se pare doer mais do que aquilo que eu senti, eu gritava pro meu ex, eu falava, me leva, tira isso de mim, puxa com o dente. Era horrível, foi Puxa uma dor. com o Isso, eu suava frio, eu tremia, assim, foi horrível a dor. Nossa, imagina, mas assim, a gente pode utilizar um anestésicozinho local, sente uma cólicazinha. Eu não senti quase nada. Foi muito rápido, né? Que é a inserção do DIU. Aí coloca o anestésicozinho, aí coloca o DIU. Aí, no caso, utiliza a técnica da cromoterapia também para ajudar, a aromaterapia e a terapia ILIB também, que a gente utiliza aqui no braço da mulher, na artéria radial, que para ajudar a acalmar, que aquela mulher fica um pouco ansiosa, com medo. Então, essa terapia da laser na artéria radial vai ajudar aquela mulher a ficar mais calma, mais Essa tranquila. terapia pode ir em vários pontos do corpo, né? Acho que eu tô Pode. precisando. Pode para diversas patologias aí. Dores musculares, essas coisas. Serve Tô também. precisando. Com a sessão. Os pés à cabeça, por favor. Taca laser. Então vamos marcar logo. Foi um prazer te conhecer. Já acabou? Já acabou, acredita? Nossa, passou tão Quase rápido. 1 hora de papo. Muito, E assim, muito tem legal. muita informação muita e muita coisa pérola. e muita coisa que a gente não deu tempo pra falar, né? No seu Instagram você fala sobre algumas coisas também. Falo. Eu tô tentando ficar mais presente nas redes sociais, porque o atendimento da consultoria, geralmente eu passo um turno na casa da mulher. Então, assim, eu faço uma anamnese antes da consultoria, levo também todos os equipamentos, eu faço todo o atendimento, não só lá, eu também dou assistência no pós-parto. Então, fica um pouco corrida, mas eu estou colocando sim, estou tentando diariamente colocar, Então postar. tá tendo uma aceitação desse trabalho. Está. Que maravilha. E tem profissionais que já estão me indicando, né? Tem pediatras aqui em Brumado que já me indicam, porque a mulher quer amamentar, então ela já fala assim, tem um profissional aqui em Brumado que já faz isso. Então, para ajudar nesse período, né, da amamentação. Que bacana. Bom, mas muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse momento, por tantas informações. Você é uma profissional maravilhosa. Obrigada. Que falou, né, sobre o conhecimento com muita maestria. E agora, siga ela nas redes sociais, é Enfa, é de enfermeira, né? Enfa.Flávia Mendonça. Eu Sem acho- cedilha, né? Flávia Mendonça. Eu acho que é obrigação de todo mundo que tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, gente, curtir, compartilhar pras mães, pras gestantes, pra aquelas que acabaram de ter neném, pros homens também que vão ser Quem não pais, tem, mas que estão quer sendo ter. pai. Pra quem também tá planejando, ou não, já tá no casamento, mas sabe que pode vir e tal. Gente, tem muita pérola aqui, muita coisa que eu tenho certeza que muitos não conheciam. Tem coisa que eu não fazia nem ideia. Então, ter essa noção, ver como a grandeza da amamentação e também as suas dificuldades, as suas Isso. dores, o quanto é importante. E a gente não ouve essas coisas em qualquer lugar, né? Não é qualquer profissional que entrega tanta pérola assim. Então já deixa a sua curtida, já segue ela, já compartilha, deixa nos comentários a experiência de você, a mulherada e os homens também que foram homens de verdade e, né, participaram desse momento tão sensível e tão complicado e também tão bonito, né? Da chegada de um bebê. Então, prazer recebê-la. Foi um prazer. Eu que agradeço, eu me senti. Obrigada. Trabalho lindo, incrível. Obrigada. Eu não consegui falar muita coisa aqui do que. Vai ter que marcar parte 2. Porque é muita coisa. É Então, muita assim, sobre coisa. também a sexualidade. Aham. Então, É. assim, mulher não se sinta assim. Se você não conseguir amamentar, mas se você tem esse desejo de amamentar, procure logo na gestação, né? Para evitar todo esse transtorno e frustração, para você não sofrer. Não te procurar só na hora do desespero, Isso, né? exatamente.
Trabalhar na prevenção, né? Isso, na prevenção. E muito obrigada a todo mundo que está sempre marcando presença, quem assistiu, quem chegou até aqui. Muito obrigada mesmo. Compartilha para que mais pessoas, que essas informações possam chegar a mais pessoas. E é isso. É isso. Obrigada. Eu que agradeço essa gatinha, viu? Obrigada. Arrumei pra você. Vamos ter que fazer o bate-papo da nudismo, tá bom? Vamos depender deles, os comentários. Se tiver bastante comentário, muita gente pedindo, vamos fazer, né? Faremos. Um beijo no coração de vocês. Mais. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau.